Leitura diária. Êxodo 25. As ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A mesa e seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. O candelabro de ouro. Faça
um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Amém? Para refletir, o significado de Êxodo 25 trata a respeito do tabernáculo e o sacerdócio. A nuvem na montanha era apenas um sinal temporário da presença de Deus com seu povo. Agora que Israel estava começando uma nova era, Deus deu ao povo um tabernáculo, ou seja, uma tenda, como um sinal permanente de que ele habitava entre eles e fazia parte deles. Ele era o centro de sua vida nacional. O objetivo do tabernáculo. Este tabernáculo era conhecido como a tenda da reunião. Êxodo 39, 32. Pois era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Também foi chamado de tenda do testemunho, para lembrar as pessoas que dentro dela na arca havia o testemunho de Deus, a lei que deveria orientar e controlar suas vidas. No entanto, enquanto Deus habitava entre o seu povo, ele também, em certo sentido, habitava a parte deles, pois eram pecadores e ele era santo. Eles não poderiam vir a Deus diretamente. Eles tiveram que vir primeiro aos sacerdotes e oferecer sacrifício. Depois, os sacerdotes se aproximaram de Deus em seu favor. Os contrastes entre a limitação dessa antiga aliança e as perfeições da nova aliança através de Jesus Cristo são apresentados no livro de Hebreus no Novo Testamento. Mas até que os propósitos de Deus fossem cumpridos na vida e na morte e ressurreição de Jesus, as leis e cerimônia da antiga aliança ajudaram as pessoas a entender Deus e a si mesmas. Deus não projetou essas leis e cerimônia como um meio pelo qual as pessoas pudessem obter a salvação. Antes, eles faziam parte do plano de desenvolvimento de Deus que mostrava às pessoas, estágio por estágio, como ele era capaz de perdoar aqueles que confiavam nele, mas apenas o fazia. Essa revelação atingiu seu clímax em Jesus Cristo e, com base em sua morte, Deus pôde perdoar todos os que tinham fé nele, mesmo aqueles que viviam nos tempos do Antigo Testamento. Romanos 3, 25, 26, Hebreus 9, 1 fala disso. Então, como agora as pessoas eram salvas somente pela fé no Deus soberano,
que por sua misericórdia as perdoava e as aceitava. Fé, não entendimento, era o requisito para a salvação. Assim, o entendimento de uma pessoa de como a obra de salvação de Deus operava dependia de quão longe a revelação divina havia progredido em seu movimento para a conclusão em Jesus Cristo. Mas em qualquer época o pecador arrependido, que se voltou com fé para Deus, poderia ser perdoado. O tabernáculo foi projetado para que pudessem ser facilmente montados. Todos os materiais de construção usados no tabernáculo vieram das ofertas voluntárias do povo, que na época desfrutava de certo grau de prosperidade, por causa de seus recentes ganhos dos egípcios e amalequitas. O povo deu tão generosamente que Moisés tinha mais do que ele precisava e pediu que não trouxessem mais, para que a moradia visível, simbólica de Deus, pudesse ser uma ajuda e não um obstáculo ao crescimento espiritual das pessoas. Tudo tinha de ser construído de acordo com as instruções de Deus. O povo não deveria tentar melhorar o plano de Deus. A arca da aliança, a caixa, era de madeira coberta de ouro com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Um côvado media cerca de 44 centímetros ou 18 polegadas. Esta era a única peça de mobiliário no lugar santíssimo. Dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra nas quais a lei estava escrita, como um lembrete constantemente para o povo de Israel, de que o Deus que habitava entre eles também era o seu legislador. Mais tarde, a vara de Arão e o pote de ouro do maná também foram colocados na arca. Vê Hebreus 9,14. Uma parte especialmente sagrada da arca era sua tampa, ricamente ornamentada, chamada de propiciatório. Os 2 querubins presos ao topo do propiciatório aparentemente simbolizavam a proteção divina do proponente da arca e do conteúdo. Este propiciatório parece ter sido um trono visível para o Deus invisível. Era o lugar onde Deus falava com Moisés e onde o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo, quando ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. O nome propiciatório enfatizou ao povo de Israel que, quando finalmente alcançaram o coração de sua religião, ainda eram pecadores, dependentes inteiramente da misericórdia de Deus para a sua salvação. A mesa e o candelabro. Essas 2 peças de mobiliário foram colocadas uma contra a outra, contra as paredes laterais do santo lugar, pois a mesa era feita de madeira revestida de ouro e os vasos a ela associados, usados nas cerimônias do santo lugar, eram todos feitos de ouro. Então sobre a mesa havia 12 pequenos pães, chamados de pão de presença, dispostos em 2 fileiras de 6. Cada sábado os sacerdotes colocavam 12 pães frescos sobre a mesa e comiam os pães velhos. O simbolismo da presença pão não é explicado. Possivelmente foi um lembrete de que todo Israel em suas 12 tribos viviam constantemente na presença de Deus. Mas Deus era o provedor deles e o pão era um reconhecimento adequado e constante disso diante dele. Assim, nenhuma dimensão é fornecida para o candelabro. Ele pesava cerca de 35 quilos. Continha 7 lâmpadas, era feito de uma peça de ouro e era ricamente ornamentado. Mas suas bandejas e outros utensílios também eram de ouro. Esta lâmpada de 7 cabeças
fornecia luz contínua no escuro, lugar santo, e era cuidada pelos sacerdotes de manhã à noite. Amém? Fique conosco, continuemos juntos, que Deus possa continuar nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.